Dentro desse tema, pastor, não precisa nem ter uma revelação profunda para dizer o que pode suceder com o Brasil daqui para frente. Dentro da sua visão de alguém que já sofreu com essa dependência, de alguém que trabalhou em casa de recuperação e ajudou outras pessoas a superar, o que o senhor acha que pode acontecer com o Brasil dentro dessa temática daqui para frente? O Brasil, por exemplo, a gente tem caso onde ainda eu falei sobre esse assunto. É um assunto assim que, se você for analisar hoje, para o policial pegar um viciado, pode ser até um traficante, com pouca quantidade de droga, hoje parece que está mais burocrático para a polícia do que para o bandido. Então, quer dizer, você leva em São Paulo, por exemplo. São Paulo não se prende mais quem rouba celular, por exemplo. Só se pegar em flagrante ali, vai pegar o celular, devolver pro dono e vai soltar o preso. Porque a burocracia, você pegou com droga ou pequeno furto, não é um furto grande, levou na delegacia. O camarada que foi levado preso vai sair antes do que o policial. Aí ele sai e o policial tem que ficar lá preenchendo formulários para liberar. Então, o que foi autorizado agora é algo assim, que já que pode, é a mesma coisa do cigarro, já que pode, eu acredito que muita gente vai migrar para maconha. Né? Já não é ilegal, então eu posso utilizar. Então, assim, a ideia, vamos ampliar essa visão, como você perguntou, em nível Brasil, é entorpecer as pessoas para elas não verem a realidade. Né? Quanto mais a pessoa estiver fora de si, mais vulnerável ela é e menos ela questiona o que está sendo feito, o que vai ser feito. Então, uma sociedade emburrecida é uma sociedade facilmente controlada. Uma sociedade entorpecida é facilmente controlada, né? Essa é a ideia. Então, aí, se você pegar e ver a quantidade de pessoas que estão tomando 10, 5, 6 comprimidos antidepressivos para sobreviver, ela já está vivendo dentro de uma dependência. Então, entre aspas, é um escravo que não percebe que é escravo. E o escravo não deseja liberdade até saber que existe liberdade, né? É que existe. Então, ele vai viver dentro daquele mundo. E aí nós temos... Aonde que mais se propaga isso hoje no Brasil? Universidades, até federais, né? Por exemplo, eu tive em Alagoas agora, um casal de amigo meu, de pastor, falou, a gente se caminhava e tal, a gente não tem mais como. E só que for caminhar na Universidade Federal de Maceió, um grupo de aluno totalmente nu fumando maconha, como se fosse a coisa mais natural. Eu falei, feder maconha já é normal nos campos de universidade. Isso nas universidades. Na universidade. E isso pode ir aqui na Federal do Paraná, em qualquer uma. Então, assim, a coisa mais natural em campo de universidade. Daí você vê, são os futuros médicos, advogados, terapeutas. E nas universidades, eles, na verdade, as pessoas estão encontrando coisas bizarras, né? Até há uma polêmica terrível aí. Muitos sites, muitos jornalistas, muitas pessoas se denominada como esquerda estava batendo pra caramba no pastor André Valadão, porque ele usou uma expressão dizendo, se o seu filho, e esse se aqui muda tudo, né? Se você vê que se ir para uma faculdade vai te atrapalhar ter comunhão com Deus, não vá para lá. Vai vender picolé. Aí eles pegaram esse trecho dizendo que o André Valadão estava dizendo para as pessoas não ir para a faculdade, para vender picolé, que era melhor do que ir para a faculdade. Ele falou que se o cara perder a salvação, se ele vê que vai perder a salvação em ir para a faculdade, então que não vá, que vai vender picolé. E as pessoas vão lá e pegam um trecho e acabam criticando, porque, de fato, na faculdade é que está havendo grandes bizarrices. A gente cria os nossos filhos com princípios, com valores cristãos. Na faculdade, os professores progressistas desconstrói tudo e dá a ele uma nova doutrina, uma nova educação, né? Tá um absurdo. E aí vem essa questão da militância, é muito forte. Eu tive uma questão sobre isso hoje, eu vou sobre a questão, talvez a fala porque o que hoje a internet faz? Ela pega só aquela fala e ela não vê o contexto do que foi falado na mensagem. Né? Pelo que dá a entender, o pastor André falou, prioridade é a sua salvação e sua comunhão com Deus, e não abra mão disso por valores do mundo. E a gente sabe que hoje as universidades hoje é um campo missionário. Eu acredito, na minha visão, que o lugar da igreja está ali.
Só que o confronto é muito forte, né? Sim. Então, assim, o que falta é a base. Por que o jovem vai para a universidade, se dizia? Porque ele não teve estrutura dentro de casa. No conceito religioso dele, ele não se identificou como cristão. Porque se eu sei que eu sou de Cristo, eu posso estar onde eu for, eu sou de Cristo. Eu vou ser luz no meio das trevas. Sim. Agora, o que acontece? Quando há dúvida na minha identidade de quem eu sou de verdade, o que for colocado pode ser aderido pela minha personalidade. Você está entendendo? E eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. Meu filho Pedro, 12 anos, chegou em casa e disse, eu vou ser vegano. Aí eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você vai ser vegano? Ele falou, vou ser vegano, você quer que comer carne faz mal e tal. Eu falei, quem te ensinou isso? A minha professora da escola. Aí eu falei, tá bom. E aí eu contornei a situação com ele, né? Expliquei os pós e os contra, sobre a reunião família e tal. Não disse que ele não poderia ser vegano, mas eu falei, será que tudo isso, né? Aí eu falei, carne é vitamina para o cérebro. Então a pessoa não come carne, ela fica vulnerável. Olha só, as pessoas não sabem disso. Fica vulnerável à burrice, né? Você tá entendendo? Então, assim, não que todo vegano, vegetariano, claro que cada um escolhe o seu padrão de vida, quer seguir, a gente tem que respeitar. Mas eu expliquei. Você vai arrumar briga com os veganos aí, dizem que eles estão sem vitamina no cérebro. O pastor Carlos Cardoso tá falando aqui, viu? Mas é um princípio. É científico. É científico. Então, assim, e aí eu comecei, mas o que me impactou? Né? Que a minha ideia é que você não vai ser vegano, que você vai... Não, eu fui e contornei a situação conversando com ele, ampliando a visão dele. Mas o que me choca, meu filho, 12 anos comigo, em 3 aulas com essa professora, foi 3 aulas, eu perguntei, quantas aulas eu dei? 3 aulas. E ele estava mudando o comportamento dele por 3 aulas e abrir mão de comer carne. E abrir mão do que tu ensinou durante 12 anos. Olha, né? A influência de um professor na vida de um filho. Isso me impactou. Você está entendendo? Então, ou você tem uma base sólida de identificar Cristo na tua família, e eu sempre digo isso, né? E eu falo, o que eu prego, eu tenho que viver. Né? Então, eu tenho hoje canal na internet, segunda-feira eu não faço live, mas eu tenho meu culto doméstico. Então, eu tenho culto doméstico na minha casa. O meu filho não vai orar se ele não me ver orando. Meu filho não vai ler a Bíblia se ele não me ver lendo a Bíblia. Meu filho não vai adorar a Deus se ele não me ver adorando. Então, os filhos é o reflexo do pai. Então, a gente vê que a base está sendo abalada. E qual é a base? As famílias estão sendo abaladas, desestruturadas, e isso dentro do âmbito cristão, que quando um jovem vai para a universidade e ele vê o mundo, ele prefere o mundo que a Cristo. Você está entendendo? Então, eu entendi perfeitamente. Então, não é a universidade. Já é uma desconstrução dentro do sistema religioso, sistema familiar, que o jovem não se identifica nem em sua família e nem na questão religiosa, que quando ele vê o mundo que está sendo oferecido, ele fala, é isso que eu quero para mim. E ele abraça. E as ideologias enganam fácil, Em poucas aulas, se desconstrói toda uma história e se constrói um novo ser, que fica irreconhecível. Mas, pastor, não é de agora que as universidades desconstroem padrões e valores de um filho. Eu me converti há 15 anos atrás e eu tive amigos que se converteram comigo, outros já eram de um berço cristão. Quando foi para a universidade, desvirtuou, se tornou cético, ateu, outros foram para outras religiões, outros se tornou pessoas meio que quadrúpedes, né? Vivendo uma outra realidade, se definindo como tantos gêneros fluidos que existe hoje, não dá nem para... Até a sigla do LGBTQY e a mais, a cada dia aumenta uma letra, né? Porque são muitos gêneros que não dá para acompanhar. Então, as pessoas estão se transformando muitas coisas a ponto delas mesmas não saber o que elas são. Até surgiu aí recente um rapaz se autodenominando como boy Zeta. Desculpe aí os telespectadores, mas foi isso que o cara se definiu. Aí ele falou que não se definia como um homem, nem como mulher e nem como um homem, e a definição mais coerente para ele e para outros que já existia essa definição era boy
Seta. Que praga! É o fim. Aí, tipo, eu tô criando minha filha tá 11 anos, eu tento todas as formas, e chega na universidade, a minha filha é bombardeada Sim. por esse número de ideologia. De fato, se ela não tiver uma base forte em casa, ela vai acabar se deixando levar por essas... E hoje, a questão hoje, por exemplo, a gente começou na droga e veio. Mas você vê que é uma agenda mundial. Então, eu vou dar o exemplo agora de Louisiana, nos Estados Unidos. O governador do estado determinou que todas as universidades e escolas era para colocar o 10 mandamentos no campus e em todas as salas de aula. E aí, uma associação do Estado laico americano entrou com um processo contra o Estado por ferir a liberdade religiosa. Então, quer dizer, e qual é o problema de você colocar os 10 mandamentos? É porque é a palavra de Deus. No Brasil, por exemplo, o Barroso teve agora num fórum internacional e ele falou da preocupação da extrema-direita, que hoje é o que Macron dissolveu lá o Parlamento Europeu e falou da preocupação da extrema-direita, porque a direita ganhou, ele dissolveu o Parlamento e chamou novas eleições. No Brasil também vem o termo extrema-direita, só que agora eles estão ligando a extrema-direita à religião. Então, no discurso do Barroso, ele fala que é o princípio judaico-cristão que está fortalecendo a base de extrema-direita. E não é a religião e nem os sistemas religiosos, é a palavra. Então, hoje, você ser cristão, você defender o que está escrito na Bíblia, não é uma placa denominacional. Né? Que eu sempre digo, Jesus não veio fundar uma religião, uma placa. Jesus veio estabelecer um reino. E a base do reino é a palavra. Então, assim como existe a Constituição da Terra, existe a Bíblia. Então, nós temos respeito às autoridades, que é bíblico, né? Toda autoridade é constituída, mas o que rege a vida do salvo é a palavra. Então, veja que essa agenda, ela não é Brasil, ela é mundial. E aí, eu digo aqui a todos, que é um alerta a todos os pais, que no Brasil, por exemplo, a gente não é a Universidade Federal o problema. A China está comprando todas as universidades privadas do Brasil. É mesmo? Então, eu tenho um amigo meu que trabalha numa universidade no interior de São Paulo, Presidente Prudente, e a China foi lá e a família não quer vender de jeito nenhum, e eles vão aumentando a proposta. Por quê? Porque eles querem comprar todas a universidade privada. Qual é o propósito? É uma lavagem cerebral anti-Deus mesmo. É apagar Deus da história. Então, hoje, é uma agenda. Então, como é que você consegue? É uma agenda marxista, né? Uma ideia da cartilha de Karl Marx. Se você fere o princípio de inocência de uma criança, você domina ela a vida toda. Então, o que eles querem perverter? Quando você olha para um pequeno, um adolescente, um jovem, se identificando como uma planta, se identificando como um cachorro, que nem agora teve lá em São Paulo, né? Um monte de... Eu sou um cachorro e coloca focinheira. Eu sou uma ovelha. Aí tem aquele vídeo lá, eu acho que foi da Colômbia, uma menina se vestiu como uma cobra, outro se vestiu como um cachorro. No Japão, o cara comprou uma roupa do cachorro e ele se veste como cachorro. Como também agora tem outra vibe, que é os adultos se transformando em criança, chupando chupeta, usando fralda, tomando uma madeira. Esse aí dos animais é transespécies, né? Transespécies. Ou seja, é um cara que se define como diversos animais. E aí você vê, é o quê? É uma agenda para bloquear, e aí vai tudo contra o que Deus criou, né? Então, aonde a afronta é o próprio Deus. E é aí que eu venho na questão do Apocalipse. Mas toda ação gera uma reação. E espiritualmente também, isso aí é o próprio Satanás também querendo descaracterizar o homem como imagem e semelhança de Deus, né? Aí vem Paulo, né? 2 Timóteo 3:1. Porque 2 Timóteo 3:1, Paulo diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil ali, do grego, você só vai, acredito que é Mateus 8, quando Jesus está expulsando o demônio de 2 homens. Então, o tempo difícil ali, a expressão grega ali, é comportamento animal. Pior do que animal. Não é como comportamento animal. É pior do que um animal. E é o que nós estamos vendo. Essa sociedade hoje, o comportamento dela é pior do que um animal. Você vê o rato querendo virar gato?
o cachorro querendo virar gato? Não. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver, por exemplo, um rato construindo uma ratoeira. Mas você vê o homem criando bomba atômica para se autodestruir. Então, veja, o comportamento do homem é pior do que um animal. Então, você não consegue identificar. Então, ele se comporta pior do que um animal.